Heaven existia coisas maravilhosas, como que fosse cidade, como o batalhão que vivia na cidade. Depois do tempo, Gapa combinou de criar uma operação caso bandidos querendo assaltar banco. Quando ele pediu a transmissão, quando sim acontecer a operação, todo mundo se preparou, pegou armas e começou a transferir carros para começar uma operação. O chefe municipal, o ADM da polícia, pegou um helicóptero e queria pilotar. Sem notícias, ele pilota e vai buscar seu chefe, como um simples admin recuperado. Esse ADM queria fazer um bem para que seu chefe possa conseguir se fazer feliz. Simplesmente, seu chefe já pegou um novo e fugiu. E eles foram de helicóptero para que fosse bom para ver se os bandidos a soltam. Quando eu percebi que o banco também não estava tão protegido, eu estava com uma sensação que pessoas que sabem o cofre do banco iria chegar naquele momento de assalto, sem notícias, sem avisos de chefe. Um admin chegou no banco central do Brookhaven e bandidos na área. Quando esse cara queria assaltar o helicóptero, mas o helicóptero central chegou para que o banco central seja permitido. Sem notícias, os policiais, o policial começou a entrar para vigiar a entrada do banco, para que proteja e não roube o banco. Sem notícias, mais um policial tenta chegar ao caminho para que mais um assalto não aconteça. Quando o policial chegou no banco, percebeu que o Banco Central era permitido somente pessoas que iam arrecadar dinheiro. Mas sobre o problema do que estará acontecendo, o policial pega seu cartão, passe no elevador para que ele consiga usar o elevador. Mas o elevador não funciona. Enquanto se seu chefe cuidava da parte de fora, quando do nada a operação vai começar, porque tiros vão ser revelados, caso também não ter responsabilidade contra o batalhão do BOP. Quando seu amigo falou para o seu chefe, o seu ADM, falou a seu chefe que a gente era batalhão do BOP, ele se assustou e foi batalhar, caquear a operação. Simplesmente seu chefe, seu ADM falou para seu chefe que eles eram um batalhão do BOP e seu chefe foi até a base. Enquanto isso, seu ADM também foi até a base e seguiu o rastreador de seu chefe para saber por onde a base poderia ser. Quando chegou, pousou, só que pousou dentro da base sem ser na área helicóptero. Sem querer, acabou spawnando na área helicóptero e pulou como se fosse a morte deles. E sem querer, o seu ADM
se juntou o batalhão do Bob. E simplesmente era um atirador do batalhão do Bob. E era um ADM militar. Esqueceu. Seu ADMC era um máximo militar que entrou dentro da base para poder revelar segredos contaminados da cidade. Quando ele quis pegar o seu carro e ir direto para a delegacia para olhar câmeras da cidade, algo de bandidos queria entrar em sua delegacia. Quando a polícia viu que eles eram bandidos cavando um grande buraco, bem esburacado, a polícia queria saber o que era. Era bandido, porque se fosse assim, a polícia não ia ter chance de ser banida daquele lugar. Mas como que foi muito assustador esse problema, acabou sofrendo consequências. Sem querer, a polícia chegou com tudo acima daquele assalto. Mas antes disso ter contaminado a cidade, a polícia tinha chegado com tudo, com quase certeza que iria dar certo. Quando disse que não iria dar certo. Se contaminação, os tiros pro alto começou. Mas antes disso, eles começaram a atirar na casa dos bandidos para poder contaminar toda a casa. Depois disso, foi para a base, guardou-se seu carro e começou como que se fosse um batalhão contaminado do Bob, que foi trompalizado. Quando em cima de seu ADM atirador, estava escrito ADM atirador batalhão do Bob militar. Aí o sério problema chegou. O tanque de guerra foi dirigido ali, só que era uma cidade meio atrapalhada, porque balas sempre foram convividas ali. Então, caso não tenha uma operação muito forte assim, o Bob do batalhão saiu e fez sua própria. Como que a polícia, o ADM era um pouco desastrado, acabou capotando o carro e conseguiu fazer de volta. Mas eles chegaram no lobby, simplesmente no lobby, e liram placas convivendo-se o seu problema. Olha o que eles escreveram e nós não soubemos quem é. Encontramos uma criança de 3 anos ali perdida, só que era uma criança meio mobilizada e já tinha paz, então fomos embora. Quando vimos que tinha uma delegacia convivida contra os seus inimigos, eles entraram na delegacia para poder conviver câmeras sobre seu assalto. E quando percebemos quem eram os assaltantes de hoje, tínhamos convivido dentro da barraca. Mas quando foi exibido todas as câmeras de Buquievo, o problema foi o cofre. Sério. O problema era o cofre. Nenhum dos policiais viram nada, só o cofre que estava em perigo.
Antes de tudo, eles pegaram seus equipamentos ótimos e foram para a guerra contra a operação. Isso levou a sério toda a cidade. Antes de avisar, não tinha jornal a ver, porque todos os tiros vão ter transmissão ao shopping, onde que o jornal de Breaking News for lido. Antes de tudo, seu gerente abre o trabalho e houve tiros sem ser tiro claro. E simplesmente no batalhão tive isso. E amanhã terá guerra. Após amanhã a troca de tiros que está em rota, a troca de tiros vai começar de manhã. Ele ficou de aviso a toda a cidade que havia operação. Mas o problema chegou a sério. O ônibus escolar deve que ultrapassar aquele caminho. O problema que ele andou na calçada e foi um criminal. E sem querer, o problema levou a sério. Ele teve que ser levado para dentro do batalhão novamente por causa disso. Quando eu teve que ser levado, a gente voltou. A gente voltou para a base e percebemos um grande problema. O João gostou e simplesmente era batalha. A sirene toca. O dia inteiro não para de tocar. E o problema batalhão do Moto levou uma pessoa que foi baleado dentro de uma prefeitura que estava na prefeitura do Rio e teve que ser levada porque estava grávida e primeiro estava grávida e segundo foi baleada ali na prefeitura onde que bandidos foram assaltados. Aí o chefe mandou eu e a mulher decidir pedir um obrigado pro cara que estava ali a intenção de programar. Enquanto isso que o obrigado foi reservado, temos que entrar na prefeitura para ver qual vai ser o tipo de assalto que vai ser dessa vez.
do operação. E simplesmente a prefeita não sabia ler. Então, sem aviso, a gente entrou para a operação sem falar com ela. E a operação ficou muito mais forte por causa disso. A Polícia Militar teve que fazer uma investigação muito impressionante. E o chefinho militar, o meu amigo, nos ajudou, porque senão a gente iria a pé. Todo mundo foi para a base militar e reservou a operação. E antes disso de acontecer, a operação não era tão criminada, era uma operação que todo mundo poderia morrer, porque tiros não eram reservados totalmente. Antes disso tudo, seu chefe reservou um perigo de assalto de tiros na cidade e teve que ser reservado a cidade da polícia militar, que não era o batalhão do BOP. Sim, porque o batalhão do BOP subiu em cima do mercado da cidade e quis encrencar todo mundo de entrar naquele mercado central. Aí, sem um pouco de aviso, o mercado foi fechado pela polícia. Porque todas as lojas querem ser fechadas por causa do tiro dos protestos. Até sendo as lojas fechadas, os outros ainda continuam na rua. Mas aí os policiais não sabem e começam a troca de tiro. Então esse policial logo decidiu. E agora, para você, a delegacia do batalhão. Só que a delegacia do batalhão era diante o mercado. É por isso que teve que dar uma volta para poder chegar ao máximo rápido. Então, sem avisos, isso acontece. Assaltaram um banco. Olha o que aconteceu. Eu falei,
Bora ver quem assaltou o banco. Sem o aviso. A gente se preparou para ver quem assaltou o banco. E sem aviso, o banco foi assaltado. E a polícia foi reservada. Enquanto a operação não parava, mais troca de tiro por causa do problema do cofre do banco que foi soltado. Porque ali no admin, a polícia recebeu uma mensagem que o banco foi assaltado e que não tinha reservação. Era para ser trumpetado aquele tipo de assalto que foi acontecido na cidade do Cabo. Todo mundo fugiu e simplesmente a polícia acabou descobrindo quem assaltou o banco. Foi aquele bandido da cidade que sempre queria ter a chance de conseguir cofre. Antes de tudo, a polícia descobriu quem era aquele bandido que assaltou o cofre do banco e que quis assaltar o banco. O adminzinho, que era o meu ajudante da polícia, veio comigo porque ele é uma criança, mas ele é uma criança de rastreador. Mas a operação começou. Mas a operação não parava nunca. Simplesmente teve um acontecimento nessa cidade e o fugidor fugiu. Não faça isso. Simplesmente não era uma boa ideia investigar o problema. Porque a cidade toda estava com raiva por causa desse tipo de coisa que a cidade estava controlando. E todos os moradores não queriam operação, mas simplesmente aconteceu a operação. E os moradores reclamaram que o banco foi assaltado e que dinheiro não foi envolvido no momento, no dia do pagamento do dinheiro que trabalharam para conseguir. E eles não receberam por causa do cofre que foi roubado e o dinheiro não foi reservado. Não foi por querer, porque o cofre estava 100% maligno daquele lugar. A polícia militar começou a sua rota e foi até a base. A guerra vai acontecer por causa o banco foi assaltado de novo. O simples batalhão do Bob falou. E seus amigos foram para a guerra novamente, porque simplesmente não era uma guerra normal, era uma guerra de segurança. Era uma guerra onde os tiros iam
Irão tudo ser disparadas em cada um. Um minuto se quer trabalhar, tive que sofrer. A polícia estava ali, mas a polícia foi disparada novamente. A gente foi até o cofre. Ficamos lá para poder fugitar o banco que foi assaltado 2 vezes. E ela me ignorou. Tipo, ela ficou aí tudo bem com você? Tá. Aí a gente teve que ficar se rastejando no chão para poder saber quem era o assaltante. Depois paramos de ficar se rastejando e descobrimos quem era aquele assaltante. A gente foi de helicóptero e não descobrimos nada. Só descobrimos que esse assaltante não era um assaltante tão respeitável. Esse assaltante só esperava a polícia sair para continuar a assaltar o banco. E toda vez que a gente saía, o banco era completamente assaltado. E ninguém sabia quem era o assaltante. Eu acho que o banco só é assaltado de um jeito meio diferente. Após eu mexer nos controles e descobrir o negócio, era na cidade. Era uma tentativa que a gente estava tentando descobrir quem era a pessoa que estava tentando fazer essa tentativa de assalto na cidade. Mas o meu amigo não sabe que não era no corpo. E a gente acabou investigando problema. A cidade foi atacada! Simplesmente, como que o alerta era vindo de outro lugar, iremos que usar o elevador. Aqui, ó. A gente descobre agora esse assaltante que queria assaltar o banco. A gente descobre dessa vez que ele não pode fugir. Porque o banco é assaltado. Dessa vez foi uma tentativa muito boa. Era uma tentativa de um cara que não sabia que o assaltante era. Mas os assaltantes foram convividos dentro da polícia. Mas o cofre e o dinheiro todo tava no chão, porque o bandido perdeu o dinheiro todo e deixou no chão e correu, porque a polícia tava lá e o escapante, para escapar, tirou o dinheiro, deixou tudo no chão e passou como se fosse um cara normal.
Presidente Mark. Presidente. A presidente não era mais convivida como um namorado. Simplesmente, se ela tá falando que não tem namorado, ela tava namorando. Simplesmente não temos nada que se falar, porque esse cartão é para se passar quando se for fazer uma operação simples e ativada. Eu ativei o tanque de guerra. Sério, eu não fiz por mal. Mentira, foi só um tráfico do caveirão. Mas ninguém sabia. O criminoso era o policial. E a gente tentou pegar aquele criminoso. Mas ele era tão rápido que eu botei o nosso caveirão tráfico na velocidade 80. E a gente não conseguiu conviver a cidade com aquele criminoso. Se fingir de policial para poder ficar assaltando o banco como se fosse um policial simples. E ele acabou saindo do jogo porque o criminoso foi pego. E esse criminoso, o carro do criminoso policial. O banco foi assaltado novamente e precisamos saber quem é o enquanto a polícia. Simplesmente então eu decidi entrar na delegacia municipal da cidade, que fica na cidade de Jundiaí, sem ser rotativa de assalto. Eu decidi sair da delegacia de município da cidade para poder viver no batalhão. Criminoso. Eu tive que levar mais um batalhão para fora. Mas o criminoso era o Davi Cardoso II. Era aquele policial que queria ser policial do nosso time. E é ele mesmo! Eles vão ser presos! Eles vão ser presos! E pessoal, se vocês querem entrar no nosso time de RP, agora que eu vou combinar canal de RP, se inscreve aí no canal e deixa aí um like e me segue aqui no Roblox, que é davizinhoveno /samp. E se inscreve no meu canal e me segue aqui no Roblox para poder participar dos meus RPs. Até mais!